Sejam muito bem-vindos ao módulo Modelos Curriculares Disruptivos no Ensino Superior. Eu sou a Maurícia Cristina de Lima, sou professora e coordenadora do curso de Fisioterapia da Uniamérica, o Centro Universitário União das Américas. Então fique com a gente que você vai ter um vídeo muito bacana. Vamos abordar nesse vídeo algumas concepções de currículo, a concepção de currículo disruptivo e as transformações que são necessárias para a mudança curricular. Entendendo um pouquinho da palavra currículo. Quando a gente remete à etimologia da palavra no latim, nós indicamos um movimento. Indica uma rota, indica um percurso a ser realizado. Entendendo isso, eu passo a uma concepção da palavra disruptiva. O que indica? Indica ou significa uma ruptura, ainda mais uma mudança no segmento normal de um processo. E isso faz com que a gente compreenda os processos de mudança que são necessárias para o entendimento do currículo disruptivo. Entendendo isso, a gente vai pensar, bom, e o que isso tem de importância para todo esse entendimento? Nós vamos ver que você vai gerar mudanças no planejamento educacional, mudanças no planejamento dos seus planos de aprendizagem, assim como na prática docente e também dos discentes. Então, todo este processo engloba o que a gente chama de concepção para nós podermos começar a falar de currículo disruptivo. E isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em processos de mudança, nós temos que remeter a conceitos históricos e que a gente esquece. E quando nós vamos verificar isso na educação, nós precisamos remeter esse pensamento até, por exemplo, a idade antiga, a idade média, de como que as pessoas pensavam em currículo, como que as pessoas planejavam essa forma de aprender. E verificava-se que isso era até em praças, onde as pessoas iam para outros cenários de aprendizagem. E assim foram evoluindo, vieram Revolução Industrial, Revolução Francesa, o Iluminismo, Escola Nova, a Lei de Diretrizes e Bases, assim como as diretrizes curriculares nacionais que regem os cursos de graduação no ensino superior. Pensando um pouquinho aqui com um enfoque mais da área da saúde, no caso, e cada um terá o seu enfoque, seja na literatura, na licenciatura, na área de humanas, o relatório da Unesco, relatório de Delordes, e tudo isso a gente precisa remeter para nós pensarmos, bom, o que isso gerou de mudança? Não foi um ponto único, foram vários, né? E quando a gente pensa nisso, a gente fala então em processos históricos que são essenciais para que a gente pense nesse processo de mudança, para que a gente pense então em currículos disruptivos. Entendendo isso também, tem outros pensadores que nós falamos, dentre eles, por exemplo, John Dewey. Em 1930 já se falava em pensar modelos curriculares disruptivos. E que hoje a gente vê essa fala de John Dewey, por exemplo, em algumas DCNs de cursos, por exemplo, da área da saúde, entre outros, que também a gente verifica pedindo a flexibilização dos currículos. Entre outros pensadores como Bobbitt, Tyler, Meiger. E assim nós vamos fazendo todo esse processo histórico, pensando num planejamento curricular que deve ser considerado com relação a essas mudanças históricas, porque sem elas a gente não pensa em processos, né, de uma sociedade contemporânea e toda essa transformação que nós temos ela acontecendo diária e contínua. E quando a gente fala em sociedade contemporânea, é importante a gente pensar
é que a maneira de aprender mudou. Por quê? Porque nós temos mudanças de gerações. E se nós pensarmos, nós estamos agora vivendo uma geração digital. E nessa geração digital ocorre o quê? O cérebro da geração digital é diferente. Portanto, nós precisamos pensar que a neurociências, ela se junta com os 4 pilares importantíssimos da educação, que é aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser. E com isso, nós entendemos o processo de motivar para uma prática embasada na teoria, onde nós vamos fazer mais e mais sinapses a nível de neurônios para uma maturação cerebral, entendendo essa geração digital. E para isso, gente, o educando, ou seja, o aluno nos mostra, nos fornece mapas de como que é essa complexidade, né, contínua e essa necessidade de mudança. E ao mesmo tempo, ele nos dá também uma bússola que permite navegar através dele. Então, nesse primeiro vídeo, nós vimos as concepções que nós podemos entender de currículo, concepção de currículo disruptivo e o processo de mudanças que ocorrem de forma contínua para que a gente pense um planejamento curricular. Até logo, até um próximo vídeo. Nos encontramos!